Responde aqui nos comentários, você acha mesmo que o pastor Silas Malafaia foi um dos responsáveis pela perda, ou o grande responsável, pelo Pablo Marçal não ir para o segundo turno? Pastor Silas Malafaia usa tempo do culto na sua igreja para atribuir a si próprio a derrota do Marçal nessas eleições. Gostaria de pedir para que você deixasse o seu like, assista uns 2, 3 vídeos do canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreva. Gente, eu vou colocar aqui o que ele disse no culto, o trecho do culto em que ele fala sobre as eleições de ontem. O nosso inimigo somos nós mesmos, não é? Mas vamos ver aqui o que o pastor Silas Malafaia falou, e depois eu quero muito que você fique até o final, porque eu quero saber aí a sua opinião diante do discurso dele na Assembleia de Deus. Aliás, vocês acham que o culto deve ser usado para discutir questões políticas no momento de culto? Culto, o momento da cerimônia, é um momento para isso? Bom, comenta aqui. Vamos ver o que o pastor Silas Malafaia falou agora. A gente sempre faz notícia ruim para notícia boa, tá? Então, escute. Lamentavelmente, o Vaguinho não entrou. Vaguinho, para quem não sabe, era o grande candidato a vereador do Rio de Janeiro, que o pastor Silas Malafaia apoiou e recomendou que os membros ali votassem. E aí, eu digo para vocês, por favor, o voto é do povo, não é do pastor. Mas pelo número de votos que ele teve, o povo da DEVEC não votou nele, em grande parte. Eu conheço a matemática eleitoral. O Vaguinho não entrou, mas o nosso candidato em São Paulo entrou para vereador. O nosso candidato em Recife entrou. Então nem o pessoal da própria igreja dele votou em quem ele recomendou, né? Palavras dele mesmo ali, né? O pessoal da DIVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a denominação liderada por ele, não votou. Entrou para vereador. E a notícia boa é que a farsa caiu em São Paulo. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. Quando começou a campanha eleitoral, dia 15 de agosto, eu quero dar esse testemunho aqui para vocês. Testemunho. Eu disse no meu coração, há 12 anos, 3 legislaturas que eu não me meto no primeiro turno em campanha de prefeito do Rio e São Paulo. 12 anos que eu faço isso. É só você acompanhar. Para poder tentar ajudar o vereador. Quando eu falei isso, comigo eu disse, eu sabia quem é que estava disputando a eleição em São Paulo. Eu falei, não vou entrar nesse negócio, não quero nem saber, é problema. Em 2022 eu já denunciei esse cara, não vou falar. O Espírito Santo falou no meu coração, você vai entrar. O Espírito Santo? Você vai entrar, porque eu te levantei para isso. Você vai entrar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31 de agosto, e aquela voz, você vai entrar. Eu disse, eu não vou entrar. Eu não tenho nada com isso. Eu já denunciei esse cara em 2022. Que eu vou entrar nisso? Eu não, falei que não vou entrar, não vou entrar. O Espírito Santo disse assim para mim, eu vou providenciar uma oportunidade e você vai ver que você vai entrar. 7 de setembro. 22 dias depois que começou a campanha eleitoral. 7 de setembro, o cara chega no final das comemorações e tenta tirar proveito. No trio elétrico, a repórter da Veja diz, o que o senhor está achando porque ele chegou agora? Eu falei, porque ele quer lacrar e está pensando que eu sou idiota, mas aqui não tem colher de chá. Ali, dia 7 de setembro. Quando eu falei isso e saí da repórter, o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu falei que você ia entrar nisso. Se você, quem aqui é mais um pouco mais velho, eu nunca fiz isso na minha vida, em nenhuma campanha eleitoral. Nem para ajudar Bolsonaro eu fiz isso. Percebam que ele está atribuindo. Mas o Espírito Santo disse, você não está lutando com uma brincadeira. Do que ele fez. Você está lutando com a maior farsa que já apareceu para enganar o povo de Deus, em número 1. Então, meu irmão, eu nunca fiz isso. 30 vídeos. 30. Fui esculhambado por pastor, fui esculhambado por crente, fui esculhambado pela direita. O cara tem uma milícia digital monstruosa, com mais de 100 mil pessoas. Esses caras... Na verdade, o senhor foi esculhambado pela falta de postura cristã. O problema não é a crítica. O problema é a maneira como se faz, né? O que se fala, os argumentos, enfim. É difícil acreditar que o Espírito Santo falou. E se o Espírito Santo falou para fazer denúncias,
É difícil acreditar que foi desse jeito que o Espírito Santo orientou, né? E sempre eu sou a voz profética, eu, como se não fosse você, o Espírito Santo ou Deus não tivesse outros filhos e outras obras para fazer. Lembrando, gente, se você quiser ver meu vídeo, o último vídeo que eu postei, que é o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia, recomendo que você assista. Esse envolvimento político transformou completamente a pregação dele, o discurso dele. Enfim, mas essa ideia de se não for eu, né? Como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa de nós. Os caras me atacaram. Todo vídeo que eu postava entrava para quê? Fizeram isso? Existe uma coisa chamada gatilho mental. Se 4 pessoas estiverem olhando para o céu na rua, 80% que passar vai olhar para o céu. Coisa que ele também usa, porque o ser humano vive de modelo de imitação. Então ele usa um gatilho mental. Ele bota o exército dele para te atacar, para que todo mundo pense que ele está certo e você está errado. Ele fez isso com todos os vídeos que eu coloquei. E por que eu fiz tantos vídeos? Agora estou dando uma satisfação a vocês. Porque a rede de informação dele era tão grande que se eu me calo um dia, eles me desmoralizavam. Então tem que ter informação e contra-informação para poder fazer uma parede. E ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos. Numa eleição de 9 milhões de votos. E eu recebi telefonema do governador hoje. Ai, gente, esse negócio de eu receber telefonema do governador hoje... Eu dou risada, mas não é engraçado. Sabe o rir de desespero? Pessoas com traços narcisistas, não estou falando que o pastor Silas Malafaia é narcisista, pelo amor de Deus. Mas essa mania de grandeza, de achar que se não for por mim o mundo acaba. Né? O prefeito ligou para mim, o governador me ligou. Repara, a gente precisa ter um pouco mais de astúcia ao observar a fala das pessoas, né? E do prefeito de São Paulo, dizendo para mim, pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta... Mas a eleição foi ontem. Como é que tinha acabado há muito tempo? Isso já tinha terminado há muito tempo. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Se esse cara ganhar, ele tem que ajoelhar. Gente, o pastor Silas Malafaia perdeu mais de 200 mil seguidores na sua rede social. Só em uma delas. Vocês acham mesmo? A diferença ali de votos, né, é bem menor do que o Pablo Marçal precisava. Vocês acham mesmo que foi ele que impediu? Olhar para o senhor, brincando, eu falei, não, meu amigo, eu não estou fazendo isso porque eu sou contra uma pessoa. Eu não venci ninguém. Não venci ninguém. Não mesmo. Por quê? Meus princípios não estão baseados em vitórias nem em derrotas. Mas na verdade... Se fosse, o senhor não tinha apoiado, não apoiava. Eu termino dizendo uma coisa para vocês. Esse cara comanda o maior exército de desigrejados da nossa história. Vou repetir. Ele comanda o maior exército de desigrejados da nossa história. Olha, gente, depois de algumas experiências aí com instituições religiosas e coisas que eu descobri por lugares que eu já passei e tal, e coisas que a gente vê diariamente, congregar é algo muito importante, tanto que a Bíblia fala, né? Não deixeis de congregar como alguns de vós fazem. Mas eu entendi, gente, que alguns lugares, alguns CNPJs não são a Igreja de Cristo. Pode ter pessoas ali que fazem parte da Igreja de Jesus no geral, porque são salvas e são corpo. Mas muitos CNPJs são empresas usando o nome de Jesus. Ficar desigrejado não é algo saudável, não é. Congregar é importante e faz muita falta. Mas vai atribuir isso... Peraí,
O problema, o Marçal tem inúmeros problemas, eu vou citar alguns nesse vídeo. Mas, gente, não deveria se envolver questões religiosas nisso. Da Igreja Evangélica Brasileira. Ele tem uma coisa chamada Quartel-General do Reino. Quartel-General do Reino. Ele tem entre 40 a 80 mil núcleos de Quartel-General do Reino. Cada um entre 20 a 80 pessoas. São mais de 2 milhões de pessoas. Não precisa ir para a igreja, não precisa de pastor, não precisa dar dízimo. Qualquer um pode batizar. E eu tinha que ficar calado? Então, mas aí é uma questão política, né? Não religiosa. Pelo menos as eleições não deveriam ser uma questão religiosa. Eu sei o pré. E outra, por causa de pastores que agem dessa forma, muitas pessoas ficam desigrejadas. Porque não estão preocupadas com a vida das pessoas. Está preocupada com o dízimo, com o serviço, com a disposição financeira, com o quanto você pode se doar para a obra de Deus, mas na verdade para mim, para os meus objetivos. E não para o reino de Deus. Eu vou fazer aqui algumas considerações. Primeiramente, antes de me chamar de isentona ou de esquerdista, quero repetir o que eu disse no meu último vídeo. Eu não votaria no Boulos em hipótese nenhuma. De jeito nenhum. Eu não votaria nele. Mas quero gastar muito tempo desse vídeo falando disso, mas assim, o que o Marçal fez com a história do laudo falso, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquele laudo postado e quando eu percebi que aquilo ali era falso e comecei a divulgar, foi: o Boulos poderia ser um monstro, a pior pessoa do mundo. O cara tem filho, tem pais, tem família. Você acusar alguém de ter ficado internado e tudo mais, você inventar isso, você caluniar dessa forma, pra mim, isso é muito grave. A pessoa tem que ser muito mau caráter pra fazer um negócio desse. Ai, foi desespero. Não, gente, o Marçal é um grande mentiroso. Pode ser que ele seria um bom gestor? Pode ser, eu não duvido que talvez ele fosse uma boa opção pra São Paulo, a questão administrativa. Mas ele não é uma pessoa honesta. Ele joga com a mentira. Se você pesquisar vídeos dele, ele fala que nem ele mesmo acredita em tudo que ele fala. Porque ele quer ganhar a qualquer custo. E ele sabe manipular a emoção das pessoas. Só que assim, por outro lado, não dá pra defender o Malafaia. Não dá. Eu não acho que o pastor Silas Malafaia seja um psico, né? Vocês entenderam. Coisa que eu acho que o Marçal é. Mas envolver Deus, política, poder... Eu não acredito que o Espírito Santo ia conduzir alguém a só massacrar um candidato e não falar de Jesus e não falar de Bíblia. Não. O Malafaia parece que tem uma necessidade dele ser o poderoso, dele ter a razão, dele ter ali a moeda de troca, política inclusive. E o Marçal, por mais que eu fale essas coisas, tudo que eu penso dele, assim, pra mim, o que derrubou o Marçal foi esse laudo falso que não tinha necessidade dele apresentar, né? Mas algumas pessoas deixaram sim de votar nele por causa disso. E o 1%, que não foi nem 1% de diferença entre ele e o Nunes, eu acredito aí que se não fosse esse laudo falso, ele teria tido os votos. Pesquisando no Instagram, eu vi algumas pessoas falando: perdeu meu voto, vou votar no Nunes, vou votar em branco, vou votar nulo. E foi ele foi o próprio vilão. Ele foi aquele que se sabotou. Eu acredito que ele subestimou a inteligência das pessoas. Ele achou que ninguém ia descobrir, ou que se descobrisse era depois. E agora ele arrumou uma grande dor de cabeça, porque isso pode custar a questão dele ser elegível para 2026, porque a gente sabe que o objetivo dele é chegar na presidência. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele saiu derrotado dessa eleição. Porque 28% na primeira candidatura da Prefeitura de São Paulo, que é, acho que a maior cidade do Hemisfério Sul. Fora, gente, os comentários que nós vemos de várias pessoas que não são de São Paulo, que escrevem ali nas redes sociais que estão ansiosos para que ele se candidate a presidente. Então, assim, de qualquer forma, o Marçal causou estrago. E o Malafaia, na minha opinião, ele mais promoveu o Marçal do que tudo. Às vezes só de raiva da maneira que ele falava, que ele se posicionava, esse jeito arrogante. Alguns argumentos do Malafaia eram válidos, mas a grande maioria não eram.
Eu não acredito que isso é uma questão de princípios pela verdade, porque o Nunes não é um cara limpo, né? O Nunes não é um cara limpo. Ele tem manchas ali na sua história, inclusive na Prefeitura de São Paulo. Então não é pela verdade. Tá? A questão não é pela verdade. Outra, ele quis atacar o Feliciano falando que ele apoiou a Dilma, mas ele apoiou o Lula várias vezes. E agora tá ali no Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse um deus. Por que eu tô comentando sobre isso? A gente precisa ter muita sabedoria e discernimento. E tomar cuidado de parar de culpar o Espírito Santo pelas coisas que são nossas, pelo nosso pecado, pelo nosso desejo, pelas coisas que nós queremos fazer. Seria isso uma blasfêmia? Você atribuir ao Espírito Santo ou a Deus o que ele não falou? Desculpa. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Gente, eu assisti vários vídeos do pastor Silas Malafaia atacando o Marçal, que assim, algumas coisas ele até tinha razão, mas a maneira como é colocada, a intenção que é exposta, não apresenta o fruto do Espírito. Aí, por causa de uma questão de ego ou de interesses, eu ataco o outro e falo que foi o Espírito Santo que me levantou para isso. Se fosse eu, o que Jesus faria? Nossa, se eu não fizer minha parte, Deus levanta outro. Perto sou eu. A gente precisa parar com esse egocentrismo, gente. Deus nos ama, mas a gente não é o centro do universo. E o pastor Silas Malafaia é muito bom. Gente, que você tenha senso crítico para perceber quando alguém tá tentando enganar ou usar o nome de Deus. E, gente, na minha opinião, tanto Malafaia quanto Marçal são pessoas que usaram o nome de Deus e usam o nome de Deus para fazer aquilo que Deus não quer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo se você achar interessante. E valeu, pessoal!